Meus amigos e amigas, eu quero dar continuidade à nossa reflexão sobre a renovação carismática católica e a liturgia da Santa Missa. E eu quero iniciar fazendo agora uma apreciação mais testemunhal. Eu acho que isso vai ajudar cada um de vocês a entender alguns dos meus posicionamentos que vão ser expostos a seguir. No ano de 1996, eu fui convidado pelo meu irmão mais velho, o Ricardinho, a ir num grupo de louvor, como algumas pessoas costumavam chamar os grupos de oração naquela época. Esse grupo acontecia na Associação de Moradores do Olaria, que é a parte do bairro Santa Cândida, que faz divisa entre os municípios de Curitiba e Colombo, lá no estado do Paraná. Esse grupo, que acontecia nas sextas-feiras à noite, ele era coordenado pelo senhor Marcos Romano, que já está com Jesus na glória, né? E pela esposa dele, a dona Djanira. Eu tinha 12 anos de idade nessa época. Naquele dia, naquela noite de sexta-feira, eu mal podia imaginar que a minha vida estava ganhando um direcionamento que eu ia seguir para o resto da minha vida. Em pouco tempo, toda a minha família já estava mergulhada numa experiência que tinha mudado completamente as nossas vidas. Eu me recordo de como a minha mãe, na simplicidade dela, dizia assim: todos esses anos indo à missa e só agora eu fiquei sabendo que Jesus está presente e vivo na Eucaristia. De fato, gente, foi isso que a experiência carismática fez com a gente lá em casa. O Espírito Santo abriu o nosso entendimento a respeito das verdades da fé católica. E não somente isso, fez as verdades da fé católica desejáveis para nós. Eu passei a ler a Bíblia diariamente, uma Bíblia que eu ganhei de presente de aniversário do meu pai, quando eu fiz 13 anos. Eu sublinhava os versículos que mais me chamavam a atenção. Eu comecei a rezar o terço e a missa quase todos os dias. Às vezes eu tinha que pegar o Roça Grande, o Jardim Curitiba, o São Gabriel, São Sebastião, que são ônibus metropolitanos, né? Linhas de ônibus que passam perto da minha casa, a casa dos meus pais. E eu caminhava até o ponto de ônibus para pegar a Olaria, ia até o terminal Santa Cândida e pegava o biarticulado para ir até a paróquia Santo Antônio, lá no bairro Boa Vista, ou na paróquia São João Batista, no bairro Tingui. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu fui a pé para receber Jesus na Eucaristia. Mas foi um encontro de sábado no grupo de oração de jovens Renascer em Cristo, no bairro Tingui. Foi lá que eu tive a experiência que me marcou para sempre. Eu já estava participando dos grupos de oração há alguns meses, e a pregação querigmática já tinha gerado um grande impacto na minha vida de pré-adolescente. Mas foi naquele sábado que, de um modo muito novo, eu experimentei que Deus era meu Pai, embora eu já soubesse disso pela fé. Naquele dia, eu experimentei. Enquanto um calor tomava todo o meu corpo e as lágrimas iam escorrendo pela minha face, a oração em línguas brotou do meu interior, numa experiência de gozo e de alegria que até hoje estão cravadas na minha memória. Eu percebi que a minha vida tinha um propósito, tinha uma missão e que Deus me chamava. Em 1998, eu iniciei uma busca profunda por uma consagração. Eu tinha 14 anos, eu decidi que eu queria ser sacerdote. Eu peguei uma lista telefônica e eu comecei a ligar para todos os seminários que eu encontrava. Um dia, daí lá na paróquia São João Batista mesmo, eu conheci 2 religiosos da congregação dos Legionários de Cristo que estavam visitando o nosso grupo de jovens. A postura deles, o modo como eles falavam, etc., me cativou muito. Então, no dia 10 de janeiro de 1999, eu vi a Kombi bege do meu avô deixando os portões do Centro Vocacional Maria Mãe Imaculada, lá no bairro Butiatuvinha, na cidade de Curitiba. Ali se iniciava a minha jornada de formação na congregação dos Legionários de Cristo. Eu passei 8 anos da minha vida na Legião. Tudo aquilo que eu tinha experimentado na renovação carismática, amor por Jesus Cristo,
amor à Virgem Maria, amor pela igreja, pelos sacramentos, pela Bíblia, desejo por salvação de almas. Na Legião, só ganharam mais fundamentos. Eu quero aproveitar o ensejo desse vídeo aqui para registrar a minha mais profunda gratidão a Deus pela graça de eu ter sido, de janeiro de 1999 a julho de 2006, um soldado raso nas fileiras da Legião de Cristo. Eu expresso a minha gratidão a todos os meus amigos e meus ex-formadores, apesar de todo o sofrimento pelo qual a gente passou e tem passado no que tange ao Padre Maciel e todo o seu legado pessoal de máculas, que ele deixou impregnado na Legião. Eu nunca deixei de acreditar na ação do Divino Espírito Santo sobre essa família religiosa, porque eu mesmo, em primeiro lugar, fui objeto dessa ação sob muitos aspectos. É nítido para mim que a igreja tão pouco deixou de acreditar nisso, tanto assim que a igreja não deixou de expressar o seu desejo de purificação da Legião e redefinição do seu carisma, ao invés da simples supressão da congregação. Eu percebi, dentro de um processo de 3 anos, que corresponderam aos meus votos temporários, que a minha vocação não era a de um religioso da Congregação dos Legionários de Cristo. Quando eu deixei a congregação em 2006, eu passei a integrar, poucos meses depois, a equipe do Escritório Nacional da Renovação Carismática Católica e me mudei para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No desejo de fidelidade à Igreja de Cristo, que havia ficado tão marcado na minha formação e que segue intacto, eu comecei a devorar todos os livros que eu encontrava sobre o tema do batismo no Espírito Santo e as manifestações carismáticas. Eu queria encontrar fundamentações que legitimassem a experiência carismática na tradição da Igreja. Como eu era secretário do presidente do Conselho da RCC daquela época, eu pude ter acesso a um belo acervo de livros e de artigos que ele tinha recolhido desde a juventude dele e que ele mesmo tinha usado nos seus estudos teológicos. Então eu comecei a ler as apostilas elaboradas pela Comissão de Formação da RCC, uma a uma, e algumas obras do cardeal Suínens, Francis MacNutt, Ralph Martin, Stephen Clark, Patty Mansfield, Killian MacDonald, Benigno Juanes, Carlos Aldunate, Heribert Michen, Yves Congar, Denise Breakbrough, Raniero Cantalamessa, Daniel Ange e outros. Eu li também, com o desejo de entender melhor o movimento pentecostal, obras de Leonard Ravenhill, David Wilkerson, Aimee Semple McPherson, Daniel Berg e outros. Eu cito a obra O Avivamento de Azusa Street, de Frank Bartleman, e Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill, que me marcaram muito. Conversando, partilhando, orando, ouvindo a pregação de homens como Tácito Coutinho, o famoso Tatá, Marcos Volcan, Reinaldo Bezerra e outros, e à luz dos anos de estudos escolásticos que eu tive na Legião de Cristo, dos estudos realizados enquanto eu me debruçava sobre os livros, coisa que eu faço até hoje, eu fui gerando uma síntese daquilo que acabou sendo o meu pobre entendimento acerca do movimento carismático dentro da Igreja Católica. Nós vamos dar sequência a esse tema no nosso próximo ensino.